Recado. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo e convido você para estar ligando aqui para a gente, 2379-4733. Você pode rever esse programa através do meu site, www.betfrate.com.br, e no site da TV você vê em tempo real todos os nossos programas, www.ecotv.tv.br. Bom, nós recebemos aqui o Dr. Celso Batello, um grande amigo, aliás, e já há muitos anos trabalhamos juntos. E o Dr. Celso vai falar sobre a iridologia, os olhos, janela da alma. E aqui no programa, aqui nessa TV, acho que não falou nenhuma vez, né, Dr. Celso? Como vai? Boa noite, Beth. É um prazer imenso rever você, o Luiz, a equipe toda aí. E falar sobre a íris, que a íris não é só a janela da alma, né? Ela é também a janela da alma, mas ela é uma porta, um lugar por onde a gente espia, né, dentro do corpo para conhecer o indivíduo como um todo. Eu acho que o grande momento desse programa é dizer que a iridologia não faz diagnóstico. Isso, se encerrasse a entrevista aqui, eu já ficaria feliz, né? Ela, na realidade, ela dá a conhecer a constituição do indivíduo, ou seja, os órgãos que nasceram mais fracos, né? E em cima disso, você fazer os exames necessários para elaborar o diagnóstico clínico. Mas é um procedimento preventivo, então podemos preventivo. Eu tenho uma matéria, tem a matéria, né, Alexandre? Então eu vou chamar essa matéria e você, por favor, complemente tá bom. O nosso assunto. Vamos lá. Iridologia, o que os olhos podem revelar. Na medicina natural, a iridologia é uma forma de diagnóstico realizada através da observação da íris, uma das estruturas mais complexas do corpo humano. Através da análise da íris, é possível fazer um check-up do nosso estado de saúde, descobrindo eventuais desequilíbrios. É uma técnica que permite olhar para dentro do corpo e verificar o funcionamento do organismo, descobrir quais as zonas mais fortes e quais aquelas que estão sobrecarregadas de toxinas. Apresenta-se, acima de tudo, como um método de diagnóstico precoce e prevenção, revelando a origem do mal-estar físico, psíquico e emocional. Bom, doutor Celso, eu sei que você discorda de algumas coisas da matéria aí, né? Que ela, como você disse, que ela não é um diagnóstico. O que a gente pode chamar? Como nós chamamos a iridologia? Diagnóstico, Beth. Diagnóstico pressupõe dar nome à doença. Ah, sim. Entendeu? Por exemplo, apendicite, otite, gastrite, pneumonia, gastrite, epilepsia, esquizofrenia. Isso chama-se diagnóstico clínico. Você dá um nome para a doença. Então, na realidade, a matéria fala que faz diagnóstico, né? Não faz diagnóstico. Ela faz, vamos dizer assim, diagnose. A diagnose. O que é diagnose? Dia significa através, gnose, conhecer. Conhecer através da íris. Conhecer o quê? A constituição do indivíduo, né? Os órgãos e os mais fracos, que são o quê? Os calcanhares de Aquiles do indivíduo. O que é o calcanhar de Aquiles? É um órgão que nasceu mais fraco e se houver qualquer coisa ali, você já ouviu falar isso? Quando era moleque a gente via muito isso, né? Ficou diabético depois de um desgosto, não é? Já ouviu isso, né? Já ouvi. É por quê? Porque o professor Maffei fala, ninguém fica doente do que quer, fica do que pode. Você vai adoecer em cima daqueles órgãos que são mais fracos, não é? Todos nós temos Todos órgãos nós temos um calcanhar fracos. de Aquiles. O que é o calcanhar de Aquiles? Lembra da história de Aquiles? Sim. Ele nasceu, a mãe dele o banhou na lagoa Estígia, não é? Uma lagoa que conferia uma invulnerabilidade, não é? Exceção do quê? Do calcanhar que ficou fora. E foi na guerra de Troia que Paris acertou uma flecha ali no calcanhar do Aquiles, lembra disso? Lembro. Né? Então, a partir daí ele morreu. O que significa? Que todos nós temos um calcanhar de Aquiles, ou mais de um. Não é? E que seguramente
a gente vai falecer por conta de um desses calcanhares. Então nós podemos, qualquer um de nós, a gente pode saber qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Podemos. Essa é a grande sacada. Você falou que é preventiva, né? Sim. O que é a íris? A íris, na realidade, é um microsistema. Microsistema é a menor porção que tem informação do todo. O exemplo que eu dou, que eu coloquei, é irrefutável, é a experiência da ovelha Dolly. Lembra da Dolly? Do clone da Dolly? Claro. Pegou-se um núcleo, aliás, um óvulo congelado, retirou-se o núcleo do óvulo e implantou-se o quê? Uma célula mamária. Uma célula mamária, não sexual. Aquela célula tinha informação da Dolly, não é isso? Então nasceu a Dolly, pronta, com a idade que ela tinha. Não é? Então, a íris é um microsistema, assim como a mão é microsistema, a boca é microsistema. Hoje, cada vez mais, está se dando uma importância muito grande para a boca, não é? A orelha é um microsistema. A própria acupuntura, todos os meridianos de acupuntura, é um microsistema. Né? Agora, eu falo que a íris é o microsistema mais inteligível. O pé também? O pé também. Ah, tá. O pé também. Então, a fisionomia é o microsistema. Você tem uma ideia. Agora, a íris, Beth, é o mais perfeito microsistema que existe. Ele é mais inteligível. Não é? Eu estava lendo esses dias um livro de fisionomia, mas eu achei tão confuso aquilo. Eu vi que tinha razão, né? Porque não tem uma coisa normativa. Não é? A íris não. A íris você tem toda uma coisa estruturada. E é demonstrável. Por exemplo, você fotografa a íris, tem a fotografia lá, né? A gente podia pedir para... Você fotografa a íris, observa, descreve, não é? Então, ela atende os princípios cartesianos. Agora, é preventiva. Porque você... Essa é a maior finalidade. Essa é a maior finalidade. Ah, tá. Porque a íris está pronta com 6 anos e não muda mais. Ah, não muda? Não muda mais. Mas muda assim, se a pessoa adoecer... Então, a estrutura da íris, que são as fibras, até o 6º ano de vida elas estão prontas. Sim. Então, nós vamos ver aí. As fibras estão juntinhas ali na íris, né? Aí, de repente, ela se afasta. Aquele lugar onde ela se afastou, se você vai para o mapa, para uma carta topográfica, vamos supor que corresponde à tireoide. Então, mostra que a tireoide é um lugar sensível. Que é o calcanhar de Aquiles. Que é o calcanhar de Aquiles. Aí sim, o médico vai atrás disso, para elaborar o diagnóstico. Agora, é preventiva, né? Quando tem alguns sinais lá que mostram, por exemplo, uma diminuição da circulação cerebral. É precoce isso. Né? E hoje, cada vez mais, com as crianças aí, com a vida sedentária, com a alimentação incorreta, olha o mapa ali, ó. Tá vendo? Ali aquela parte central lá da íris, pretinha, corresponde à pupila. Não é que, na realidade, é um espaço vazio. Depois, em torno da pupila ali, tem uma área que corresponde ao intestino e as demais áreas. Você vê ali, por exemplo, ó, a íris direita corresponde à metade direita do corpo, tá vendo? A íris esquerda, a metade esquerda do corpo. Então, você tem uma ideia, né, dos órgãos que são sensíveis. Então, é uma leitura assim, você olha na íris e vai para a carta, para o mapa. Não é? Aí você detecta aquele órgão, se é um órgão de menor resistência ou não. O que muda na íris? Por exemplo, aquele sinalzinho ali, ó, marrom, ali perto, quase 10 horas, né? Aquele é um sinal adquirido. Um sinal tão pequenininho. É super importante. Por exemplo, essa é uma íris, esquerda, né? Esquerda. Então, aquele sinalzinho ali é um sinal que aparece depois dos 6 anos de idade. Que a gente chama de fisiológico, é um pigmento. Né? E ele está localizado aonde? Naquela área ali. Aquela área corresponde à tireoide. Então significa que tem alguma coisa. Que a tireoide é um lugar sensível. Então, o que isso não faz? Não significa que tem alguma coisa. Não necessariamente. Não, mas que é um órgão sensível. Olha essa íris aí, ó. Tá vendo? Sim. Você tem a pupila, não é? Aquela região mais escura ali em torno da pupila corresponde ao estômago. Porque em algum momento, Beth, a gente foi que nem uma caneta esferográfica. Qual parte, Celso? Essa parte mais escura em torno da pupila. A parte mais escura. Ali corresponde ao estômago.
Né? A leitura que se tem desse estômago e dessa coloração mais escura, que ao contrário de ser ácido, ele é pouco ácido. Não é? Então aí é o que o professor Maffei fazia há muito tempo atrás. É uma indicação de não se dar antiácido. Entendeu? Olha essa íris aí, como ela é aberta. Essa abertura de fibras aí, dessa maneira, onde ela abre, mostra que são vários lugares sensíveis. Parece uma flor, Parece né? uma flor. Aí você vai falar, esse cara tem lugar sensível em tudo. Demais, né? Demais. Mas na realidade, a sensibilidade dele é no tecido conjuntivo, Vamos ver falta se de volta colágeno. a imagem, né, pra gente. É falta de colágeno, tá vendo ali, ó? Tá? Ah, É falta de colágeno. Então o que mostra? Que essa pessoa tem uma debilidade mais voltada para o colágeno. Essa pessoa pode, em algum momento, até pela falta de colágeno, sofrer um efeito maior de um envelhecimento precoce. Entendeu? sim. Então, há que nesses casos tomar cuidado. Olha, você vê que não existe uma íris igual à outra. E cada lugar daquele, essa é uma falta de colágeno também, não é? Em algum momento, Beth, a gente, na 8ª semana de embrião, a gente foi que nem uma caneta, né? A carga da caneta corresponde ao tubo digestivo primitivo, o Bolquianos. O corpo da caneta vai formar o restante dos órgãos, como está no mapa. E o prendedor da caneta forma cérebro, né? Então, veja só, esse padrão aqui, você falou, é o espelho da alma, a rigor, né? O espelho da alma e a janela do corpo. A rigor seria isso. Esse tipo de pessoa que tem essa abertura que chama de flor, né? A gente fez um trabalho mostrando isso, uma relação com Jung, por exemplo. Esse indivíduo ele é mais sentimento. É um indivíduo que é mais sentimento, é um indivíduo que precisa aprender a se concentrar. Entendeu? Isso é na parte psíquica do indivíduo. Eu tenho vários livros escritos a respeito disso daí, tá vendo? Esse indivíduo que tem esses pigmentos assim, mais assim, é o que a gente chama de joia, ou pensamento. Esse indivíduo é pensamento. Uma pessoa que pensa muito focalizada, né? Pode ir a próxima também. Então, todas essas informações... Mas significa algum problema de saúde aí? Não. Aonde tem por exemplo, aquele monte de mancha ali, né, que aparece depois, Sim. mostra um distúrbio no metabolismo do fígado. Entendeu? Que está tendo alguma alteração Então, ali. no fígado, né? Esse indivíduo, esse tipo de íris aí, ó, você vê que a íris é compacta, bem homogênea. Esse é o melhor padrão que existe. E fala a favor desse tipo corrente ou sensação. É o indivíduo sensação na linguagem do Jung, né? O que significa a sensação? É uma pessoa ligada mais aos 5 sentidos. Ah, é? Aos 5 sentidos, né? A íris também dá uma ideia ali, tá vendo? De introversão e extroversão, não é? O indivíduo extrovertido, aquela área ali mais clarinha, que na linguagem física, em torno da pupila, corresponde ao estômago, quando está mais clarinho, mostra que esse cara é extrovertido. É assim, eu mais olho. O introvertido, o extrovertido é assim, eu sou observado. O introvertido, eu observo mais. O que significa isso? É super importante isso, Beth, porque o introvertido não quer dizer timidez. Timidez é orgulho, né? O introvertido é aquele indivíduo que se contenta mais com o mundo interior dele. Então você pega às vezes um pai e uma mãe que fala, mas ele é tímido, você vai olhar, aí ele é introvertido. Não tem nada de tímido. Aí eu brinco assim, você é feliz? Falou, sou. Entendeu? Que a compensação dele é mais interior. E o extrovertido é mais com o mundo ambiente. Olha, outra coisa importante é isso daí, ó. A dominância cerebral, se direita ou esquerda. A íris que tem mais detalhe, por exemplo, a íris direita lá em cima, né? Tem mais detalhe que a esquerda. Isso remete para o outro lado do cérebro. Quer dizer que essa pessoa usa predominantemente o cérebro esquerdo. Essa usa mais o direito. Se puder parar agora, para a gente tirar proveito dessas imagens aí. Sim. Então, é importante você saber se o indivíduo é introvertido, se o indivíduo é extrovertido, se ele usa mais o cérebro direito ou mais o esquerdo, né? Para a gente poder utilizar a ideologia
de uma maneira preventiva. Por exemplo, o indivíduo que usa mais o cérebro direito, ele tem uma certa dificuldade em matemática, não é? Então, se pudesse voltar para cá, para a gente, né? Isso. Isso. Você quer ver uma coisa legal, Beth? Cruza os braços um pouquinho. Cruza. Você já, assim. Aqui você está usando os dois, né? Mas, por exemplo, mas cruza definitivo mesmo, uma maneira... Então, você não é canhota não. Não. Né? Então, mas uma vez você já cruzou com o lado esquerdo por baixo, não foi? Já. Que eu falei que você é cérebro esquerdo, Isso, né? foi. Então, esse movimento de braço, o telespectador pode fazer em casa. Quem cruza o braço, apoiando com o braço direito embaixo... O braço direito como embaixo. Como você começou agora. Significa que usa mais o lado direito do cérebro. Quando se cruza dessa maneira, significa que usa mais o lado esquerdo do cérebro, se não for canhoto. Se for direito. Sim. Se for destro. Se for canhoto, inverte. E o que significa isso? Significa que, por exemplo, quem cruza com o braço direito embaixo. Assim, né? Usa mais o lado direito do cérebro, que é o cérebro criativo, que é o cérebro feminino. Sim. O outro lado é o cérebro masculino. O conceito de gênio hoje, Beth, é aquele indivíduo que usa os dois lados do cérebro e integra os dois. Porque senão o cara começa a ficar doente. Você pega, por exemplo, um executivo. Para que o indivíduo seja um bom executivo de uma empresa, ele tem que usar o cérebro esquerdo. Entendeu? Direito, né? Adequadamente. O que acontece quando esse indivíduo usa só o lado esquerdo? Ele começa a ficar doente. O que as empresas fazem? Vai, por exemplo, começar a frequentar teatro, pintura. Lembra disso? Sim, claro. Por quê? Para você equilibrar o outro lado e integrar os dois. Da mesma maneira, o indivíduo que só usa... nós temos, qualquer pessoa tem um mais exacerbado do que o outro. exacerbado. O ideal é que a gente aprenda a usar os dois. É assim. Então, quando você pega uma criança que faz Kumon, por exemplo, ela aprende a usar os dois lados do cérebro. A criança que faz arte marcial, né, soca com a direita, soca com a esquerda, ela acaba usando os dois. O andar de bicicleta acaba integrando os dois. Né? Então, a iridologia se presta a isso. Eu falo assim, você pega hoje nas grandes empresas, você começa a olhar os presidentes e tal, a maior parte vem do interior. Pode ver. Pode ver. Por quê? Porque na coisa do interior, ele aprende a usar os dois lados do cérebro. Por quê, doutor Celso? Porque ele acaba usando os dois lados do cérebro nas brincadeiras, entendeu? Nas brincadeiras, no andar de bicicleta, naquelas coisas todas. Do que uma criança fica sentado o dia inteiro no computador, né, nos jogos, nos games, e acaba desenvolvendo mais um lado ou olhando os dois adequadamente. Entendeu? Então, é importante que se tenha consciência disso. Além do que existe uma inteligência ecológica, onde a criança, observando a natureza, ela aprende, né, aprende as soluções. Né? Desperta no cérebro áreas, né? Que o cérebro é como se fosse assim uma grande autoestrada. Ou melhor, as vias todas estão lá, né, Beth? Então está lá uma via lá, mas ela não foi inaugurada ainda. Aí quando você tira aquela cancela, né? O cérebro volta não. Começa a usar aquela via, né? Aquela via. Isso chama-se recrutamento. É que nem quando se vai para a guerra, né? Tem uma baixa lá de soldados, o que faz o exército? Recruta novos soldados. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta que desde o momento que você começou a falar, me ocorreu. A gente sabe hoje que o Alzheimer é uma doença que ainda não foi Alzheimer, mal de Parkinson, doenças de idosos, e que ninguém sabe exatamente quem vai ter mal de Alzheimer, que é uma doença assim, degenerativa, terrível. Através da íris, você pode saber se uma pessoa tem uma tendência a ter um mal de Alzheimer,
Olha, a nível mesmo de prevenção, né, Celso? Não dá para dizer exatamente se é um mal de Alzheimer, um Parkinson, né? Tá. Mas que dá para você, através do arco senil, que é um sinal reconhecido, que não é nem de íris, é um sinal da córnea. A córnea é como se fosse como se fosse, não. Como se fosse a coisa do relógio, o vidrinho do relógio lá. Não é? Sim. Então tem alguns sinais. A bauladinha, né? É a bauladinha. É. Não é? Ali tem o sinal. O anel de sódio e colesterol, que é reconhecido pela cardiologia. O arco senil, que a própria oftalmologia reconhece como sendo uma dificuldade maior de chegar sangue até o cérebro e chegar nutrientes. A minha experiência diz que não consigo dizer se é Alzheimer, se é Parkinson ou qualquer outra coisa, mas que existe uma predisposição, existe. Por conta do arco senil? Por conta desse arco senil. Mas quando a gente vai envelhecendo, automaticamente... Não necessariamente, eu não tenho. Ah, é? Arco senil. Eu tenho 61 anos, eu não tenho. A minha mãe tinha coisinha pouca, meu pai quase não tinha. Então, existem estratégias para evitar isso. Ah, existem? Existem. Por exemplo, controlar colesterol, triglicéridos, metais pesados, excesso de sal de cozinha. Né? E o ômega 3, 6, 9, que fala não, é muito importante, mas tem que ter critério para isso. Porque o que o pessoal faz é miscelânea, né? Toma é perigoso. Indiscriminadamente. Agora, a grande coisa é assim, olha, não era assim, não é verdade? É, assim. Começa a fazer, aí fala assim, não era assim. Então é melhor a gente não ir para extremos. Eu tenho um exemplo de um colega de infância. Apareceu com algumas dificuldades, né? E foi dito, foi pós uma cirurgia de vesícula, e começou a ter alguns distúrbios, e tinha feito uma tomografia, não tinha dado nada, aí na íris aparecia isso, aí eu insisti para que fosse ao neuro e pedisse uma ressonância magnética, entendeu? E ali apareceram algumas alterações na área cognitiva dele, da fala, inclusive, tá? Mas por insistência. Então, muito embora a iridologia não faça diagnóstico, mas você pode focalizar a tua atenção ali. E você pode insistir ali. Entendeu? A despeito de um eventual exame que já tenha sido pedido. Porque eu falo que imagem é imagem, exame é exame. O que interessa é a clínica, não é? E como a iridologia é um método observacional ímpar, né? E eu falo assim, quanto mais você souber a respeito do universo, maior aplicabilidade você encontra no estudo da íris. Tanto para o médico, para o psicólogo, claro, para o nutricionista, para o fisioterapeuta. Então a íris dá essas informações, né? Nós temos a pergunta da Marisa Moura, que ligou aqui para a gente, ela é de Santo André. Eu tenho manchas fora da íris, na parte branca do olho. Você quer saber o que pode ser? Então, o mesmo raciocínio vale para o pigmento. Pode ser um pigmento, né, que já nasceu, né? Qualquer pigmento o oftalmologista deve olhar, é importante qualquer pigmento, né? Mas, à luz da iridologia, o estudo do olho também, que a gente pode dizer, vamos dizer, oleologia poderia ser, como se fala na Alemanha, né? Estuda a parte branca, a pupila e outras partes. Dependendo da cor do pigmento, se não for uma coisa genética, pode referir como é que fala? Uma disfunção de determinado órgão. Por exemplo, se o pigmento é marrom, fala a favor de uma disfunção do fígado. Se ele é amarelado do rim, se ele é ocre do baço, entendeu? No caso da Marisa rosa... Que cor que é? É rosa. Pigmento rosa? Não, desculpa, eu inventei ali. Não, ela não fala a cor. Não, pigmento rosa poderia ser, por exemplo, um distúrbio na síntese de vitamina A. Ah, pode ser, né? Então, da mesma maneira, Beth, que, por exemplo, numa hepatite, você fica com a íris amarelada, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. É verdade. Só que ali é um quadro mais agudo, né? Pumba. Se você está com uma dificuldade de síntese ou de metabolismo de alguns pigmentos dão uma cor, né? Cromo, cor. Então, isso remete àquele órgão. Então, você vai
somando essas informações e vai elaborando o raciocínio, né? Do que eventualmente possa estar acontecendo ali. Mas importante, para resumir, que já deu nosso tempo, é que a irisdiagnose não faz diagnóstico. Olha, isso para mim... Não faz diagnóstico. Não faz diagnóstico. Você não consegue dar nome à doença. Se algum iridologista ou iridólogo falar alguma coisa nesse sentido, por favor, levante e pode ir embora. Né? Falar aqui, porque eu tenho visto muito isso. Né? Uma vez um iridólogo de uma cidade lá falou para a mãe, olha, teu filho vai morrer aos 25 anos com câncer. Absurdo. Nossa. Ela me ligou apavorada, né? Apavorada. Eu falei, olha, eu escrevo isso, tenho livros, mais de 20 anos que eu escrevo sobre isso, e coloco isso em livro, né? Que em hipótese alguma faz diagnóstico. Inclusive nós temos o livro Iridologia, Íris Diagnose, o que os olhos podem revelar, do Dr. Celso Batello. Você pode encontrar ligando, né, ou entrando no site. Como é que faz para pessoa? Não sei, Beth, no site tem, né? Quem quiser adquirir, www.batello, Batello com 2 T's ali, viu? 2 T's e 2 L's, 2 T's e 2 L's, .med.br. Ali tem os livros, e nesse site, Beth, eu forneço também vários livros gratuitamente para quem quiser. Isso é bacana, viu? Sabe, uma coisa social. Muito bom. E o telefone, se você quiser maior contato, 4990-9868. 4990-9868. Você pode agendar. Eles podem ser adquiridos lá, nesse telefone. E também telefone. Nesse número de telefone. Beth, eu quero falar o seguinte, a iridologia é uma das coisas mais lindas que existe. Mais lógicas. Não tem nada de adivinhação, não tem nada de misticismo, nada. De nada. É cartesiano mesmo. Eu tenho uma formação, fiz residência em anestesia, não existe nada mais alopático cartesiano do que anestesia. Né? Passei 2 anos em UTI na minha residência, aí eu fui agregando esses valores aí, sabe? Né? Eu tenho um nome a zelar, claro. Eu tenho, sabe, títulos a zelar, né? Então eu coloco isso com todo o meu coração e acho assim que a comunidade científica não tem obrigação de acreditar na iridologia. Nós é que temos que provar que ela é boa e ela é formidável. Eficaz, né? Eficaz. Muito bem. Muito obrigada, doutor Celso. Obrigado. Foi um prazer imenso. Sempre é muito gostoso conversar com você, porque traz conhecimentos sempre novos para a gente. Parece que a gente cada vez vai aprendendo muito mais com você, né? A gente já ouve você falar sobre alimentação, que é outro assunto que eu adoro. Puxa vida, como eu não sei nada, viu? Como eu tenho muito ainda que aprender. É um prazer sempre tê-lo aqui no programa, doutor Celso. Beth, é que também pouca gente entrevista aqui como você. Imagina. É verdade. Muito obrigada mesmo. Gente, olha, está aí no ar, 4990-9868, ou entre no site do Dr. Celso, lá você vai ter mais esclarecimentos. E o site está aí no seu vídeo, www.batello.med.br. Gente, vamos ao nosso break, eu volto na sequência. Não saia daí que nós vamos conversar com a doutora Fabiane, que é fisioterapeuta, esteticista e professora de estética. E vai falar sobre a maquiagem definitiva. Não saia daí. Leão, seu poder de comunicação estará em alta. Aproveite para expor os seus ideais no trabalho. No campo afetivo, o clima estará intenso. Se está em busca de um compromisso, use todo o seu charme e vai conquistar a pessoa desejada. Virgem, no trabalho, atividades que envolvam atenção estão favorecidas neste período. No campo afetivo, vai desejar passar mais tempo ao lado da sua cara metade. Mas, se seu desejo é conquistar alguém especial, fique atento às oportunidades. Libra, no campo profissional, o excesso de autoconfiança e otimismo pode atrapalhar a sua carreira. Na vida afetiva, o período favorece aos planos mais sólidos com a sua alma gêmea. Se está só, fique mais atento ou pode se envolver em um romance sem futuro. Escorpião, para sua satisfação profissional, terá que se dedicar a uma atividade que traga resultados mais rápidos. A 2,
é melhor ter cuidado com o que fala ao par. Na conquista, pode se sentir atraído por alguém do seu convívio.